Janaína Riva, e você como vê tudo isso que acontece a nível nacional? Bom, é uma pena, né, que a gente tenha chegado a esse ponto, né? Antes de responder, no filtro de jovem, olhando como jovem, claro, sim, para frente como uma deputada, como é que você, assim, olhando com a linguagem crítica do jovem? Onofre, eu tenho certeza que assim como eu, vários outros pensam da mesma forma, mas nós fizemos uma escolha entre um regime político petista e um país inteiro. Não dava mais para se manter da forma que estava. Até os que são contra o impeachment, que eu já ouvi muitos falarem isso, viram que não tem como mais se manter com a Dilma no poder. O país ficou estagnado, sabe? Ela não tem condições e ela não tem a mínima condição de governabilidade. Essa é a verdade. Hoje ela não consegue mais se articular. Eu acho que justamente por alguns dos motivos que você citou, inclusive, da intolerância da presidente Dilma, isso aí é uma coisa que no meio político corre, e todo mundo sabe já da forma como ela trata os outros políticos. Ela não atende deputado, ela não atende governador, só quando ela vai ao estado do governador ela o recebe. Ela tem dificuldade política e dificuldade de articulação. Muito diferente de um Eduardo Cunha, muito diferente de um Renan, muito diferente de um Lula, né? Eu acho que o Lula chegou tarde. Eu acho que talvez se ele até tivesse, desde o início desse novo mandato da Dilma, poderia até ter sido diferente, mas por esse poder de articulação que ele tem, ela colocou a responsabilidade de todo o processo nas pautas bombas, pelo que eu vi do discurso dela, dessa questão da não governabilidade, da estagnação do país, mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que realmente faltou ali um pouco de espírito político mesmo, de se articular melhor, de envolver mais os deputados nos problemas que o país hoje passa, que eu tenho certeza que ela não teria tido tanta dificuldade assim, colocado às claras. Mas não, o PT insiste, e a presidenta Dilma insistiu em querer tampar o sol com a peneira, essa é a verdade, em tentar enganar a população, fez discursos enganosos por todo o país na sua campanha, né, que a gente chegava a ver um país, a gente sentia que tinha alguma coisa estranha. Ontem até alguém me falou isso, falou: Janaína, parecia que tinha alguma coisa estranha já desde a campanha. A gente via já, por exemplo, o movimento do comércio diminuindo, as pessoas gastando menos, viajando menos, tinha alguma coisa estranha, mas que foi disfarçada momentaneamente no período eleitoral. E depois aconteceu tudo que a gente viu, não teve mais como controlar, não teve como segurar, e ela acabou, o país ficou dividido na eleição, essa foi uma verdade também, o país se dividiu numa eleição, e esse foi reflexo de tudo que aconteceu depois na Câmara. Eu queria aproveitar e continuar a pergunta. O João Edson quer falar, mas o João me permite mais um minutinho, tá? Que é o seguinte, como você, olhando dessa visão sua, mais jovem e de uma experiência política iniciante, você acha que tudo isso é do processo político e você tem esperança de mudança? Que tipo de esperança de mudança que você espera? Claro, todo mundo acha que tem uma esperança de mudança hoje, e eu não vou mentir para você, até eu vejo as pessoas hoje até com mais zelo, até para tratar agora do que deve ser o futuro presidente, mas é o vice-presidente Michel Temer. Eu vejo que a população já está contente só por ter havido já essa simples mudança, que a gente não sabe que não é tão grande assim, até porque é lógico que a gente gostaria de ter um governante diferente de tudo que nós temos aí hoje. Até a gente falava em novas eleições agora há pouco, e essa realmente é a vontade da grande parte da população, pode ter certeza, até porque ninguém gosta de ver o que foi visto na votação, por exemplo, o presidente da Câmara se chamar de bandido, ladrão, que ele deveria estar atrás das grades, canalha, e você, através de muitos ali, eu não sei se você reparou, mas a grande maioria que foi votar, né, já eram políticos antigos, fora os que já tinham votado até no impeachment anterior. Então você vê que há uma necessidade de se renovar a política como um todo. Então a sua esperança está na renovação? Com certeza. Na renovação política, na alternância de poder, que eu considero extremamente importante. A partir do momento que você vai ficando no mesmo cargo, você estagna, o poder não flui da mesma forma que deveria fluir, não existe a mesma transparência que deveria existir, até porque não existe esse mesmo cuidado, você passa a tratar aquilo como se fosse propriedade sua privada, e não é, é propriedade pública, é público, deve ser tratado de forma diferente. Então eu acho que eu via a vontade ali que a população tem e o anseio de renovação que nós jovens temos, que é muito grande. 7h13, estamos entrevistando a deputada Janaína Riva. Sim, João.
O Paulo não quer morrer. Ele está insistindo, vai lá. Ele foi da hora, sabe? Não estou morto, eu estou aqui, né? Não, na verdade era só para anunciar. Na verdade foi só para anunciar que rádio você tem que locar as pessoas. Nós vamos ressuscitar você. Ligam o rádio a todo momento e às vezes não sabe quem é que está falando conosco. Você é muito jovem para morrer, Paulo. Não, mas não foi por você falar, não. Foi a forma como você interrompeu. Pena que o nosso ouvinte não tem uma câmera do outro lado. Eu sei que você está acostumado assim, só um minutinho, mas eu não tenho assim, essa delicadeza. Né, Onofre? Não pede licença, né? Quase que eu esqueci que ia falar. O meu artigo de hoje, que estão nos sites por aí, eu trato da questão do epicentro da crise, que é um pouco dessa questão. Politicamente, nós temos a mania histórica de focar em nomes. Porque quem está lá na frente, quem é o chefe, ele termina carregando as benéficias quando há muito pouco, mas todas as culpas quando há e mesmo quando não há. Qualquer pessoa que chefiou qualquer coisa na vida sabe disso. Por quê? Quando há as benéficias, as pessoas dizem para você o seguinte: fui eu que ensinei para ele, fui eu que falei. Não fez mais que sua obrigação. Uma série de coisas. Agora, quando são as coisas erradas, o 5º escalão, o 3º escalão, o 4º escalão, o 2º escalão é o chefe que mandou. Então esse negócio é muito sério. Aí a gente foca em nomes. E o artigo que eu escrevo, e vai mais ou menos na linha que a deputada Janaína Riva está falando, justamente para dizer isso. O que está falido não é a Dilma, não é o Lula, não é o PT. O que está falido é um modelo que foi criado lá atrás e ele chegou agora perto do seu ápice, ainda está um pouquinho para frente. Não é o fundo do poço ainda, a gente vai chegar ainda. Historicamente dá para saber mais ou menos como será esse fundo do poço. Porque esse modelo político que nós temos não dá mais sustentabilidade. Ele já foi bom, mas quando ele foi bom? E a gente precisa dizer exatamente. Ele foi bom na primeira metade da década de 90. Ele foi bom até 96, 97. É um modelo criado nos anos 90, que era para 5, 6 anos. O Fernando Henrique Cardoso se reelegeu em função desse modelo, né? O presidente Lula se elegeu e teve o grande mérito de não mexer no modelo, porque ele não sabia o que fazer, não tinha nenhum projeto Brasil, o projeto era chegar no poder. E esse modelo deu sustentabilidade de 2 anos para ele. Agora a Dilma, quando ela entrou, e aqui não estou tentando salvar a Dilma não, tá? Não tem salvação. Por quê? Porque ela não é... Não, ao meu ver, ela não é nem culpada. Ela não é nem culpada, nem inocente. Ela é parte de um processo. O maior culpado de todo esse processo, ou de todo o conjunto disso, é a soma dos brasileiros que não têm estudado política, não têm analisado política. E vai na vibe que tiver melhor. Isso é um fato. Vai vir as próximas eleições aí, com todas as mudanças possíveis, vocês vão verificar. Você vai pegar aí, não vou falar cidade, não vou falar nada, mas dificilmente você vai ter uma Câmara de Vereadores que vai ter uma mudança de nome, falando em renovação. Mudança de nome de 50%. A maioria vai dar sustentabilidade, apesar de dizer que é horror, que não presta, que não sei o que tem. Que tem que mudar, que não sei o que tem. Então existe e não é nem analfabetismo. Analfabetismo é outra coisa. As pessoas têm mania de dizer que é analfabeto político. Não é analfabeto político, as pessoas sabem por que vota e como votou. Então não é analfabeto. Existe um problema de caráter nacional na formação educacional nossa, que é muito mais profundo, que não acredito que mude nos próximos 50 anos. Então, quando a gente fala da questão da Dilma, a Dilma é o ícone que está recebendo todas as energias possíveis, positiva ou negativa. Mas o fundamento está nisso. Dentro de uma democracia, o poder vicia. E o vício do poder, e quando eu falo vício do poder, são os escalões que acompanham o poder. Uma pessoa no poder muito tempo, ele é obrigado a fazer coisas para dar sustentabilidade nem sempre tão republicanas. À medida que você faz não passa, faz 2, não passa, faz 3, não passa, gera um vício. O grande problema é a casca que forma a relação do poder. Isso os americanos já mudaram há muito tempo. Lá de 1800 e poucos, eles já passaram do seguinte princípio: quando muda o presidente, a primeira coisa que tem que mudar são os escalões que compõem o presidente, que você não quebra, senão você não quebra a estrutura vigente. Mesmo quando há reeleição, tá? Mesmo quando há reeleição, eles fazem todo um processo de mudança, que é justamente para quebrar esses vícios na formação da relação de poder. Porque uma pessoa dentro de um Estado republicano grande... tem uma Constituição de 5 artigos, né? A nossa tem 342, mais 355 incisos e parágrafos. Mas vejo o grande problema, Onofre, é quando uma pessoa ocupa um poder, as pessoas que estão em torno delas se apoderam muito mais do que ela. Essa é uma verdade nacional. É verdade. Falando em renovação, como é que você vê aí a futura composição aí dos candidatos à mesa diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso? Eu até ia falar sobre isso. O João Edson acabou de colocar uma verdade absoluta aqui.
realmente as pessoas que estão ao entorno, elas se empoderam muito mais do que propriamente o que está no poder. A gente viu isso claramente com a presidente Dilma Rousseff, né? Até eu sou de um partido que é o PMDB, e quando assisti a votação, eu fiquei espantada com a hipocrisia, com a coragem que alguns têm de ter usufruído tanto de um poder e virar as costas da forma que eu vi ali. Eu imaginei até no outro dia, quando a Dilma deu a entrevista, eu acho que a traição que ela estava, ela devia estar se sentindo traída por todo. Você via que tinha algumas pessoas que lá elogiavam o Lula, elogiava a Dilma e votava sim, a favor do impeachment, né? Esses aí foram os que tinham vários cargos de governo, eram os que ocupavam cargos, os que até ministro se licenciou, foi lá e votou a favor. Até ministro, exatamente, foi lá e na hora da pressão, até por medo, né, da pressão popular, votou sim também, mas você sabia que a vontade também talvez não fosse essa, né? Agora, isso é muito engraçado, que eu ouvi tanta gente criticar a troca de voto por cargos e etc e tal, que é uma coisa tão corriqueira na política, uma coisa que acontece tanto na política, sabe? Aqui mesmo no nosso estado tem muito disso. Então, assim, algumas coisas, igual o João disse, não é também analfabetismo político, também acho que não seja, mas realmente é uma falta de informação e uma falta de formação política muito grande. Eu brinco às vezes que é aquela pessoa que só lê a Veja, ou que só assiste a Globo, ou que ela não lê as opiniões divergentes. Como, por exemplo, uma Carta Capital, que é extremamente petista. Se você ler, ela é totalmente diferente de uma Veja, é o oposto uma da outra. Mas é preciso ler, né? Mas é preciso ler. Porque muitas vezes você, com duas opiniões, você se tira um parâmetro e aí sim você forma a sua opinião. Né? Por exemplo, você perguntou agora há pouco da Assembleia Legislativa. Eu me relaciono bem com o presidente Guilherme Maluf. Não tenho tido problemas com o Guilherme. Eu acho que os problemas até que nós temos, eu trato diretamente com ele e procuro tratar sobre isso no Colégio de Líderes, até porque eu acho que expor o parlamento, expor toda a Assembleia, muitas vezes é prejudicial para todos os deputados, que você coloca todo mundo ali no mesmo patamar e aí você acaba expondo a Assembleia inteira. Então, a única coisa que eu sempre disse a ele, eu sou contra a reeleição. E eu acho que ele tem que entender isso justamente pelo que eu falei agora há pouco aqui. A questão da alternância do poder é extremamente importante. A transparência, ela se torna muito mais praticada do que falada quando você se tem uma transição de uma mesa diretora, até porque o próximo presidente que ocupar esse cargo, ele vai ter a responsabilidade de cuidar de tudo aquilo que já aconteceu, até porque para depois não lhe caiba a culpa, e também cuidar do futuro, até porque ele sabe que depois ele pode não ser mais presidente, ele pode não estar mais lá, ele pode estar exposto. Então, acho muito importante que haja essa alternância de poder, e eu tenho falado isso muito com o Guilherme. A candidatura do Emanuel sempre a defendi por ser um candidato de oposição, sabe, porque eu gosto dos debates do Emanuel. Acho que o Emanuel é um cara extremamente inteligente, interessante e que defende o parlamento. Eu acho que o importante de um presidente da Assembleia tem que ser uma pessoa que defenda o parlamento, né? E ali nós temos muito, eu vejo acontecer muito, eu tenho vários colegas, por exemplo, que têm cargos no governo do estado, que é o que a gente falava agora há pouco. E aí você compromete ali dentro as próprias votações do legislativo. Então a independência é muito importante. Uma vez a Assembleia fortalecida, eu acho que essa questão aí de troca de cargo com o executivo e a dependência, subordinação ao executivo, ela se torna muito menor do que nós temos hoje, por exemplo. Janaína, e a ética, hein? Como é que, na sua leitura pessoal, mais jovem, como é que você enxerga a ética na política? Está falando-se tanto em ética? A ética, ela praticamente não existe, né, Onofre, na política hoje. Não fala, lógico que você não pode generalizar, né? Tem muita gente que ainda a carrega. E isso também não acho que seja só uma culpa do político, não. A gente falava agora há pouco também. E olhando para frente o papel da ética, depois de toda essa crise? Ela deve ser mais exigida, né, Onofre, pelos próprios eleitores, né? Eu acho que hoje, quando você é contra, por exemplo, quando tem uma votação que você diverge, às vezes as pessoas acham que é só pela questão de ser o governador e de você estar fazendo ali uma oposição de picuinhas, na verdade, mas não é. Eu acho que você tem que ter, sim, opiniões divergentes, e você pode ver que isso se torna muito mais fácil de existir quando você tem a oposição. Então, a ética, ela tem que ser exigida pelo eleitor. Quer dizer, você sabe quem que foi... E esse acompanhamento, o João falava agora há pouco, é difícil a gente falar, por exemplo, essa questão própria do impeachment. O impeachment tinha que acontecer, ele tinha. Eu acho que já tinha passado da hora.
Mas a questão, os motivos dele, eles realmente não são motivos para se afastar um presidente da República. Né? Até porque eu já vi ontem protocolaram um pedido já do impeachment do Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, e vocês podem esperar que vão protocolar em mais de 15 governadores. Não sei se são 16 ou 17, mas virão mais pedidos, inclusive do nosso governador, com questão de não cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. E isso assim vai vir da própria sociedade, pode aguardar, porque é um efeito cascata. Aquele voto do Valtenir, ele não está de todo errado, não. A preocupação dele com esse efeito cascata, com que isso se torne uma prática comum, que não poderia ser, é muito grande. Haviam motivos para se afastar de Dilma? Haviam vários. Vou te citar um exemplo jurídico que seria João Santana, Caixa 2. Esse seria um motivo já para se afastar um presidente. Agora, a questão das pedaladas, e é uma questão de ética. É uma questão de ética que tem que ser exigida. Entendeu? E aqui no Estado, por exemplo, ontem mesmo eu falava sobre isso. Tem um artigo interessante, não lembro se foi na época ou na Isto É. E falava justamente sobre o não cumprimento da lei de responsabilidade fiscal e o que isso representa para os estados. Sabe, Mato Grosso, eu sei que foi por 0,5 e não cumpriu, mas eu não vejo uma preocupação em se alterar isso. Eu não vejo aí, a gente tem lá dentro da Assembleia a Lei de Eficiência Pública, que é uma coisa que eu tenho defendido ao Guilherme, que era uma obrigação nossa aprovar esse ano, até para a gente dar um direcionamento para o Estado que não seja alterado a cada governador que assume um mandato, que ele muda, os interesses mudam, e fala justamente sobre isso. E a ética, ela tem que ser intrínseca, cada pessoa tem que carregar a sua, né? Eu acho que você, um deputado que aceita um cargo no governo em troca de um compromisso com o seu voto, isso não pode ser considerado ético. Eu quero te fazer mais uma pergunta. Você tem uma pergunta? Vou deixar o João falar, porque eu estou cortando muito o João hoje, desculpa. Não, pode falar, João. É uma honra. Eu tenho um respeito profundo pelo João Edson. É uma honra ser interrompido por você. O Paulo é chefe da bancada, eu não gosto muito de chefe da bancada, eu não vou. Mas o Janaína, cuidado que ele corta seu microfone. Pois é, ele tem isso, né? E você não tem fone. Mas depois lá fora eu pego ele. Você tem cargo no governo? Não, nenhum. Então, dá para ser deputado sem ter cargo no governo? Dá sim, a estrutura da Assembleia é gigantesca. A Assembleia tem um orçamento de aproximadamente 400 milhões mensais. Quer dizer, que diferença vai fazer ter mais 15 cargos no governo? Eu acho que isso pode ser resolvido ali dentro do parlamento mesmo. Está faltando. A Assembleia não atingiu, não tem problema com a lei de responsabilidade fiscal, a gente ainda não atingiu o valor adequado. Agora, eu acho que você fazer um compromisso com o seu voto, por causa de 15 cargos, 20 que sejam, 30, 40, 50, eu acho a Assembleia hoje, o que está acontecendo? As pessoas passam a ter um entendimento, e eu ouço muito isso, de que não precisa mais de Assembleia. Essa é uma verdade. Quanto mais submissa a Assembleia for, menos ela vai ter necessidade dela existir. Menos útil, é verdade. Menos útil ela será, né? Até porque, né, se a decisão do governador ela for unânime, né? Ou se ela for a vontade sempre da Assembleia, por seguir ali uma determinação, ela não tem por que existir. Aí nós vamos custar 400 milhões por mês para um estado de Mato Grosso, que tem vários problemas de saúde, que tem vários problemas de segurança, vários problemas de infraestrutura, educação nem se fala. Então por que o deputado fica brigando tanto por 15 cargos? Esse entendimento que eu não tenho. Ego, incompetência, falta de projeto? Eu acho que porque eu nunca tive também, por eu ter entrado agora, até muitas vezes em algumas discussões com o meu pai, eu falo para ele que é completamente diferente o mandato dele do que o meu, até porque ele tinha uma estrutura muito maior, e hoje eu não disponho disso, eu não sinto essa falta. Sabe, eu não acho que a pessoa vai votar em você porque você deu um emprego para ela e que a família inteira vai votar em você e que você está ali amarrando uma pessoa, amarrando uma liderança. Eu não tenho essa visão. Mas tem muita gente que ainda tem. Isso é um sistema arcaico de política, que você empregava o filho para você ter o apoio do vereador, para você ter o apoio da esposa, para você ter... Isso é um sistema arcaico que não cabe mais no atual momento. Então, se a Assembleia não acordar para isso, cada vez mais esse coro vai crescer de que não precisa de Assembleia. E, sinceramente, às vezes eu fico pensando ali dentro, até quando eu entrei, eu tinha dado uma desanimada logo no início, depois eu me animei de novo, mas a visão que eu tenho às vezes é que realmente é um dinheiro público muito mal gasto, sinceramente, porque se você tiver lá dentro esse compromisso em fazer exatamente aquilo que o governo quer, um exemplo disso, a questão do decreto 380.
que eu fiz todo um trabalho junto com o deputado Oscar. Aumento do ICMS, foi o aumento do ICMS. Eu fiz um trabalho com o deputado Oscar Bezerra e nós fizemos uma audiência pública para se debater o decreto. Eu já tinha apresentado lá um decreto legislativo revogando o decreto do Executivo, que era justamente para não haver o aumento, né? Que eles falavam no princípio que não era um aumento, que seria só uma mudança de forma de cobrança. E que depois a gente viu que geraria um aumento em alguns setores de até 100%. Né? E que não se cabia no Estado ainda, nem os contadores tinham capacidade ainda, se capacitado para poder atender essa demanda. E aí a gente ficou decidido, não, nós vamos revogar. Saímos ali daquela audiência pública, vamos revogar. Uma ligação do governo do Estado para o líder do governo, Wilson Santos, eles pediram vista e a gente não conseguiu revogar. Então a Assembleia fica enfraquecida com esses movimentos, sabe? Fica enfraquecida, você fortalece o Poder Executivo, mas acaba se não fazendo necessário mais ali você gastar 400 milhões por mês para você não ter nenhuma contribuição do Parlamento com o Executivo. Infelizmente é assim que acontece hoje. Você acha normal, João, pela última vez... Fica tranquilo. Você acha normal que a Assembleia, eu não vejo a Assembleia preocupada com os grandes problemas estratégicos do Estado, discutindo ali o nhenhenhé e o mimimi. Isso te preocupa, te incomoda? Me preocupa muito, muito. E me preocupa também essa questão de birra de um governo após o outro, que quando um governador assume, ele decide mudar completamente a rota que que tinha se definido para o Estado. Sabe, aquela questão de você vender a desgraça, sabe, para depois você comprar a bonança. Essa é muito difícil para um Estado, e por isso que eu falo que é importante a gente começar a ter algumas leis efetivas que amarrem os direcionamentos do Estado de Mato Grosso. Por mais que depois a gente possa surgir a vontade de mudar ou de se mudar, deve existir um planejamento. A gente não tem um planejamento para o Mato Grosso do futuro. E a gente já sofre hoje por não ter tido esse planejamento lá atrás. E não está se fazendo, né? E não está se fazendo. Agora, é igual eu te falei, até uma discussão interessante é essa do VLT. Eu sei que as pessoas já estão de saco cheio de ouvir, mas é uma verdade. Eu fiz uma pergunta no dia da audiência que nós fizemos lá, da Comissão Pró-VLT, que era a pergunta que eu acho que todo mundo gostaria de ter feito. O governo foi lá, falou, e eu fiz a pergunta, eu falei, esse VLT, ele vai ser concluído nessa gestão? Não. Aí até eles falaram, porque eu entendo que a oposição está fazendo essa pergunta porque foi promessa de campanha. Não é essa. Sabe qual que é a minha preocupação? É assumir outro governador e a gente voltar às discussões de meses atrás, ter que fazer outra consultoria de viabilidade, sabe, a preocupação que eu tenho é essa. A gente começa as coisas e não se termina. A Justiça teve que interferir agora e pedindo para que o consórcio se posicione sobre se quer ou não continuar as obras. Exatamente. Dias, né? Sim. Isso também está dentro do nhenhenhém. Está dentro do nhenhenhém. Tá no nhenhenhem também. Faz tempo já que está isso se arrastando. Mas definição nada, né? Não, definição nada. E aí a preocupação é o seguinte, por exemplo, MT Integrado, né, que mudou o nome nessa nova gestão para Proestradas, né? A minha preocupação qual que foi? O projeto do MT Integrado era extremamente interessante, assim como o projeto também, que eu não me lembro o nome, mas das pontes também, que eram pontes de concreto, agora eu também não me lembro o nome. Quer dizer, 2 projetos extremamente importantes para o Estado, que às vezes por causa de mudança de gestão, aí já acha que se gastar o dinheiro ali, vai ficar marcado como se fosse o governador anterior, não vai ser um projeto do governador atual, e isso tem que ser superado. A gente tem que olhar Mato Grosso como um todo. Não é personalidade individual, é a personalidade pública institucional. Exatamente, a personalidade pública institucional. E eu tenho, assim, isso para mim não fica só no discurso. Vou dar um exemplo aqui. Toda vez que se chega a algum projeto do governo que eu vejo que é para a melhoria do Estado, que tem que ser feito rápido mesmo, que vai prejudicar de alguma forma algum município, eu nunca vou segurar. Isso pode ter certeza. Um exemplo foi esse aí do Corpo de Bombeiros, que a gente está levando aí Corpo de Bombeiros, até minha cidade vai ser uma das beneficiadas, onde eu nasci, que é Juara, mas que eu vi a necessidade que tem ali, não só na região, mas em outros lugares. Foi uma coisa que não houve pedido de vista, não houve questionamento. Ontem mesmo eu falava aqui para o Pronof, alguns dos projetos
era o projeto Voe, que é da questão da ampliação aí, que vai ter Azul agora no interior, que é extremamente importante também. Um projeto do turismo, do Conselho, que também é muito importante, porque eu vejo que uma das saídas de Mato Grosso é o turismo. A gente tem aí um canal aberto que é um bolsão de emprego que não está sendo ainda bem aproveitado. Então, assim, isso aí para mim não tem questionamento. Agora, quando se chega a algumas coisas como terceirização, como essas coisas que são, na minha opinião, mais emblemáticas, quando eu vejo um direcionamento, uma coisa estranha, um movimento estranho, eu acho que isso tem que ser debatido. Essa questão do VLT foi uma, viu, Onofre? Porque falar pra mim que o VLT vai andar mais devagar que um ônibus, desculpa. 7 horas e 30 olha, o governador aceita bem a oposição? O governo lida bem com a oposição? 7 horas e 33 minutos, nós estamos entrevistando a Janaína Rivas. Só para registrar aqui, o nosso Supremo Tribunal Federal nos deu mais alguns minutos, né, Onofre? Porque senão hoje o João não ia falar. Nós temos mais alguns minutos. Nós temos mais alguns minutos. Além dessa pergunta do Onofre, impossível a gente não tocar. Como está José Riva? Vou responder a do Onofre primeiro, acho que é menos polêmica. Que a segunda... Tô brincando. O governo não aceita bem a oposição. Acho que isso já ficou muito bem demonstrado nas primeiras manifestações de Emanuel Pinheiro, quando ele era governista e deixou de ser governista de um dia para o outro. Não aceita bem, como é um exemplo de um dia que eu fazia uma audiência com o Oscar, e o governo falou que o Oscar estava bem acompanhado, de uma forma irônica, né, dizendo que o Oscar estava do meu lado, mas o Oscar não estava do meu lado, estava do lado dos empresários de Mato Grosso, não do meu lado, mas ele desmarcou as audiências que o Oscar tinha no governo durante essa semana. Então tem uma truculência do governo muito forte. Alguns deputados ali têm medo, às vezes, de se pronunciar. Alguns até passam um bilhetinho para eu falar, com medo deles falarem e sofrer depois de uma retaliação. Agora, com a segunda pergunta, pode ir adiante já ou não? Pode? É presidente da mesa, pode ir adiante? Por favor. Obrigada. Então, votam sim. Então, é lógico que meu pai agora voltou para casa. Isso, para mim, lógico, como filha, uma bênção, maravilhoso. A gente ter ele lá de volta dentro de casa. E está retomando a vida dele aos poucos. Não é fácil, né? Ele ficou 6 meses agora da última vez, já tinha ficado alguns outros meses em cárceres lá no centro de custódia. Então, lógico que não é fácil retomar a vida. Ele está aos poucos construindo isso. Achei um passo importante o que ele tomou na semana passada, quando ele fez uma confissão. Eu acho que não é só questão de você abrir o jogo, mas também é uma questão de você tirar um peso dos ombros, você começa a pensar mais na vida, você vê que tem coisas mais importantes, que você começa a dar mais valor à família, esse tempo que a gente ficou longe, e vê que tem muita coisa que não vale a pena de se manter, algumas posições que ele tinha. Então eu vejo que ele passa agora a vencer algumas barreiras que ele mesmo impunha nele, de que ele não podia falar, que ele tinha que carregar tudo aquilo só com ele mesmo. Então ele começou agora, na minha opinião, a se soltar um pouco mais, tirar um peso dos ombros. Eu acho que ele precisa ter... Meu pai tem que ter a oportunidade de retomar a vida dele, é isso que eu penso, assim como eu acho que todos devem ter esse direito também. Até porque eu passei a minha vida inteira sem ter meu pai dentro de casa. Meu pai sempre foi um homem que saiu muito cedo, voltou muito tarde, vivia no interior do estado. Então acho que agora ele tem a oportunidade de reconstruir essa história. Eu acho que ele está começando bem. Ele está com quantos anos? 57. É muito jovem, né? É muito jovem. Eu acho que é um momento que ele tem de aproveitar agora com os filhos dele, que ele talvez não tenha tido antes. Foi prefeito com 23 anos, muito jovem, de uma cidade extremamente deficitária, que não tinha energia elétrica, que não tinha asfalto, que não tinha água, não tinha saúde, não tinha nada. Então foi uma vida de muita entrega, que agora eu acho que é o momento dele pensar bem, refletir e ele poder dar um novo rumo à vida dele. Vocês conversam sobre os próximos passos, porque se espera do José Riva, se acaso a população imagina isso, que ele resolva contar tintim por tintim, não sobra pedra sobre pedra eu procuro... em alguns setores de Mato Grosso. Eu procuro ficar fora, assim, de participar ou de dar sugestão para ele, porque eu acho que tem que ser uma decisão realmente dele, do que ele vai fazer, porque é ele que está respondendo. Ele não sinalizou, ainda não... Não, dentro de casa não. Até a confissão da semana passada, para todo mundo de casa, foi uma surpresa. E eu acho isso muito bom, porque, querendo ou não, eu convivo ali todo dia com os meus colegas, e isso ele está se libertando sozinho, né? Exatamente. Ele tem que fazer isso sozinho. Eu acho que tem que fazer sozinho e tem que partir dele. Tem que ser uma vontade dele, até porque as responsabilidades que vêm depois também serão dele. Então tem que ser uma coisa, eu acho que tem que ser realmente uma coisa isolada e pensada por ele, até porque é ele que arca com as responsabilidades, né? Então às vezes você vai dar uma opinião
isso é muito comum, eu tenho medo de dar sugestões para as pessoas quando isso vai acarretar em alguma responsabilidade, porque depois ela pode querer ou te culpar, ou ter aquela... ou você mesmo se sentir culpado. Então eu deixo que ele tome suas decisões. Ele em casa ele não tinha sinalizado que faria aquela confissão semana passada, e eu achei bom, até porque para mim com os meus colegas também ficaria numa situação difícil, e agora eu acho que ele passa aí a tomar também outras decisões, tem parte dele realmente. Temos 2 minutos, não, são todos seus. João Edson. Não posso ficar com 2 minutos. Eu vou aproveitar para pedir desculpa ao João. Não, que isso, sem problema. Eu não tenho problema de autoestima, pode ficar tranquilo. Tenho 1,80 m. Esse é o Edson. Janaína, o pai, eu estou separando aqui agora, separando a política e o pai. O pai é um pai extremamente experiente na questão da política. Você está começando na política. O que o pai fala para a filha? Não é o ex-deputado para deputada, não. Não. O que ela... Não entendi sua pergunta. É possível você falar, de repente tem coisa? Não, lógico que é possível. Eu vou dar um exemplo aqui que ele mesmo tornou público. Ele não queria que eu fosse pro PMDB de jeito nenhum, né? E eu, contra a vontade dele, eu acabei me filiando ao PMDB, mas era uma coisa que ele achava que não cabia, ele achava que eu deveria ir para um partido mais jovem, ou que tivesse um espírito mais jovem, mas eu coloquei para ele que eu me sentia mais seguro em um partido que eu tivesse uma base maior e também que eu tivesse um respaldo da própria legenda, até para uma nova eleição. Eu tinha essa preocupação já. Eu acho que ali no PMDB, isso depende um pouco mais de mim agora do que dos outros, eu tinha essa preocupação nos outros partidos. Então é lógico que ele dá várias contribuições para mim, tem várias coisas que às vezes eu não reparo e ele me dá um toque. Olha, Jana, eu acho que ela, por exemplo, a PEC dos servidores, ele sempre me falou das dificuldades que tinha em negociações de servidores com o governo do Estado, que ele achava importante que eu fizesse uma lei que desse um respaldo aos servidores do Estado. Questão de recebimento e etc e tal. Ainda mais nesse momento que a gente vive, que o governo não sabe mês que vem se ele vai conseguir pagar a folha ou não, até porque não tem controle da arrecadação. Então ele me deu essa contribuição. É importantíssimo que ele participe e me ajude. Teve algum momento que ele disse assim, filha, deixa da política, não vai nela? Não, nenhum momento ele disse isso. Ao contrário, sempre me incentivou a continuar. Ele acha que eu tenho espírito. Nossa prorrogação chegou ao final. Obrigado, deputada Janaína, pela entrevista, por ter nos brindado aqui com a conversa. Eu voto não, né? Mas tudo bem, já que não tem jeito. Aqui, é o Supremo. É o Supremo que definiu, então fazer o quê? Bom, eu quero agradecer a você, todos os ouvintes.